Oi, meu nome é Jéssica Groth e sejam bem-vindos para mais uma Sexta-feira Nórdica. Nesse vídeo eu vou falar sobre 3 seres místicos no mundo viking, que são os gigantes, os elfos e os anões. E eu não posso deixar de comentar, como sempre, esse livro é baseado nesse livro aqui, Mistérios Nórdicos. É um livro que eu acabei de comprar, eu ainda vou fazer um vídeo para vocês terem uma noção mais a fundo dele. Eu vi que tem de fácil acesso na internet, o PDF dele, mas como eu gosto de ter em mãos o livro mesmo, eu comprei, e depois eu vou gravar para vocês darem uma olhadinha. Mas então, vamos começar o vídeo de hoje. Começando então com os gigantes, eles representavam a natureza em seu estado primitivo. Acredita-se que originalmente eles tenham sido as divindades ancestrais, veneradas pelos primeiros habitantes que se estabeleceram no norte da Europa. O termo comum gigantes pode designar 3 tipos diferentes de seres. Primeiro é o Hisi, eram os verdadeiros gigantes de grandes proporções que simbolizavam os habitantes pré-históricos dos países nórdicos. Tinham uma aparência bonita e natureza benevolente. Podiam casar e gerar filhos com os seres humanos. O segundo é chamado Etins ou Jotunar, plural de Jotun. Se caracterizavam pela força fora do comum e idade avançada. Podiam ser enormes, como o Ymir, ou muito pequenos. Tinham uma vasta sabedoria adquirida ao longo de milênios. Por serem neutros, alguns se aliavam aos Aesir, outros ao Thursar. Eles não se modificavam com o passar do tempo, permanecendo sempre os mesmos. Odin e Thor escolhiam suas amantes entre eles. Já o terceiro e último é o Thursar. Representavam as forças brutais, inconscientes, antagônicas às forças conscientes que eles tentavam destruir. Também tinham idade avançada e não podiam ser considerados maus. Eram somente arquetipos das forças naturais que agiam sem consciência daquilo que faziam. Podiam se manifestar como gigantes de gelo ou do fogo, como os habitantes de Muspelheim, cujo dirigente era Surt. O povo do norte imaginavam que os gigantes foram as primeiras criaturas que ganharam vida entre os icebergs, que enchiam um vasto abismo de Ginnungagap. Ymir, o primeiro dos gigantes, é a personificação do caos antes da criação, também simbolizando pelo vazio de Ginnungagap. Os gigantes desempenham na mitologia nórdica o papel das forças do antigo caos, uma matéria crua que acaba se transformando em algo pelos deuses. Gente, essa parte eu não sei se é um pouco confusa, mas eu tenho um vídeo, o primeiro e o segundo vídeo, que falam sobre a criação dos cosmos. Lá conta um pouco sobre o Ymir, sobre a vaca de Rúmula, sobre o Ginnungagap, sobre o abismo de Ginnungagap. Então, se vocês tiverem curiosidade, quiserem dar uma olhadinha, é um vídeo mais antigo, então ele tá totalmente diferente, mas é bem interessante se vocês tiverem curiosidade. Mas vamos voltar pro vídeo. O gigante Ymir, por exemplo, é capaz de reproduzir assexuadamente e acaba sendo usado como matéria-prima para a construção do mundo. Seu assassinato não é visto como um pecado, e sim como um sacrifício que deveria ser feito para a criação do universo. Para os nórdicos, os deuses eram vistos como pilares, forças vitais que mantinham o cosmo unido, mas, ao mesmo tempo, este havia criado por meio de um corpo de um gigante. Falando sobre a questão do Ymir ser um hermafrodita, a posição privilegiada das gigantes na mitologia nórdica explica por que Ymir foi considerado então um hermafrodita, enquanto em outros mitos, em outras culturas, a versão patriarcal louvava os feitos heróicos de deuses que matavam a deusa, por vezes a própria mãe, como no mito da deusa suméria Tiamat. O mito nórdico combina no ato cósmico da criação o sacrifício do princípio gerador masculino e a metamorfose do feminino. Assim, Ymir, por ser hermafrodita, continha em si as duas polaridades, a geradora e a criadora. É interessante observar que, apesar dos eternos combates travados entre deuses e gigantes, alguns dos deuses mais famosos, como Odin, Tyr, eram descendentes de gigantes. O deus Odin, assim como seus irmãos Vili e Ve, era filho dos gigantes Bestla e Bor, descendentes de Ymir, e manteve relacionamentos amorosos com gigantas, como, por exemplo, a Jord, com as quais gerou vários filhos. Falando das gigantas, elas são descritas nos mitos como lindas e atraentes mulheres, corajosas e dotadas de poderes mágicos. Como eu acabei de comentar, os gigantes eles eram muito importantes no
mundo nórdico, no mundo viking, e agora eu vou comentar alguns gigantes, alguns nomes de gigantes mais famosos. A primeira então que eu vou comentar é sobre a Angrboda, que era amante do deus Loki, que gerou com ele 3 filhos: o feroz lobo Fenrir, a serpente do mundo chamada Jormungand e a deusa Hel. A segunda é a Bestla, que é uma gigante ancestral do gelo e descendente de Ymir. Ela foi casada com Bor, que gerou os 3 deuses Odin, Vili e Ve. Tem também a própria Hela, ou Hel, chamada de Hel também, que era filha da Angrboda, que eu acabei de citar, e Loki. Ela recebeu de Odin o controle do mundo subterrâneo e tornou-se assim uma deusa. Agora eu vou falar sobre a segunda criatura mística do mundo nórdico, que são os elfos. Tanto a mitologia nórdica, a teutônica e a celta são repletas de descrições de seres da natureza que agiam de formas benévola ou malévola em relação aos homens, chamados assim de elfos. Eles eram seres intermediários entre os seres humanos e as divindades. Podiam ser vistos pelos clarividentes entre rochedos ou árvores e se comunicavam telepaticamente com as pessoas sensitivas e com as crianças. Os chamados de elfos claros apresentavam-se com feições suaves, formas graciosas e cores claras. Apreciavam a música, a dança e moravam em Alfheim, perto de Asgard. Mantinham um bom relacionamento com os deuses e auxiliavam os seres humanos, fazendo, por exemplo, a vegetação crescer. Habitavam no espaço entre o céu e a terra e flutuavam no meio dos pássaros e das borboletas. Adoravam dançar e deslizavam pelos raios do luar para rodopiar nas clareiras. Ali deixavam marcas circulares, identificadas pela grama mais verde e pelas flores ou cogumelos que os cercavam, chamadas de Fairy Rings, anéis das fadas. Ao contrário dos chamados elfos escuros, os elfos claros amavam a luz e nas celebrações das deusas Ostara ou Suna apareciam nas colinas em forma de mulheres vestidas de branco e considerados os mestres e guardiões da inspiração e sabedoria. Os elfos claros apareciam para os seres humanos que consideravam merecedores de seu auxílio, como lampejos de luz ou raios coloridos que ativavam a inspiração e a criatividade. Frey era o senhor do reino de Alfheim, que recebeu de presente quando lhe nasceram os dentes definitivos. Seu assistente era Skirnir, um elfo cujo nome significava brilhante. E o próprio Frey tinha uma beleza radiante e encantadora. A rainha dos elfos era a deusa Suna, por eles chamada de Alfroduo, a luz dos elfos, saudada diariamente no raiar e no pôr do sol. Falando um pouco sobre os elfos escuros, Svardalfar ou Devgard se originaram das larvas surgidas da decomposição do cadáver do gigante Ymir. Tinham aparência grotesca, pele escura, barbas longas e estatura baixa. Sua morada era o sombrio reino de Svartalfheim. Por temerem contato com a luz solar, que podia queimá-los ou petrificá-los, eles se refugiavam sobre a terra em grutas, cavernas, frestas de rochedos ou câmeras funerárias subterrâneas. Muito semelhantes ao gnomos, eram até mesmo confundidos com eles nas lendas, por causa de seus atributos e manifestações, que eram sempre masculinas, mostrando mau humor ou acessos temperamentais. Dos deuses, apenas Frey e Suna possuíam alguma conexão com eles. Frey era um deus da fertilidade da terra e os elfos escuros eram considerados guardiões das riquezas subterrâneas. E os elfos escuros eram vistos como os representantes da memória dos ancestrais, absorvida e guardada no plano etéreo da Terra. A ligação da deusa Suna com os elfos escuros se dá pela crença dos povos nórdicos de que ela, após passear com sua carruagem pelo céu durante o dia, continuava sua jornada embaixo da Terra durante a noite, emergindo ao alvorecer. Pode parecer paradoxal a associação dos deuses Frey e Suna com os elfos escuros, mas não se deve esquecer que, na mitologia original nórdica, inexistente a dualidade luz-sombra, bem e mal e céu e terra. Para os povos antigos só existiam diferentes formas e modos de percepção e manifestação. Os polos opostos interagiam e se complementavam, sem conflitos ou cisões. A visão dicotômica e conflituosa das polaridades pertence à doutrina cristã.
Então, com isso a gente pode denominar que os elfos escuros eles não eram maus. Eles apenas tinham uma personalidade, vamos dizer assim, mais conflituosa, diferente dos elfos claros. As oferendas para os elfos escuros incluíam pedras semi-preciosas, metais como ferro, cobre, prata e ouro, temperos e especiarias. Antigamente, no outono, os camponeses nórdicos celebravam o Alfablot, um festival dedicado aos elfos escuros. Eles eram invocados na mineração e na metalúrgia, principalmente para a confecção de armas e joias. Além dos elfos claros e escuros, as lendas e os contos escandinavos e saxões descrevem outros tipos de elfos, dos quais se destacavam as mulheres elfos. Esses seres femininos apareciam somente para os homens, atendiam aos seus pedidos e depois desapareciam. Às vezes geravam filhos após esses encontros, como no caso do nascimento dos reis noruegueses Olaf e Magnus, ambos filhos de Elfwoman, conforme afirma a escritora Shena McGrath. Por último, porém não menos importante, eu vou falar agora sobre os elfos. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, vou convidá-los a vocês. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no canal, tem bastante vídeo já sobre o conteúdo nórdico, como eu sempre comento. Mais pra frente eu vou trazer outros deuses, provavelmente de outras mitologias. Eu também tenho um Instagram chamado Deuses e Mitos, lá eu coloco bastante informação sobre os deuses nórdicos. Então, se vocês quiserem ir lá conferir, estão muito mais que convidados. E também, gente, curte aqui o vídeo, ativa o sininho e vamos voltar pro vídeo. Nas lendas e nos mitos nórdicos, são inúmeros os episódios em que são descritas aparições e atividades dos anões, conhecidos como gnomos nas mitologias celta e eslava. Os anões eram seres que moravam nos subterrâneos de Midgard, no reino de Svartalfheim, e se deixavam ver pelos homens na proximidade de grutas, minas e montanhas. Simbolizavam os poderes mágicos, detinham habilidades manuais e artísticas e conheciam os tesouros escondidos. Também personificavam a força elementar telúrica, pois tinham qualidades como tenacidade, destrezas e longevidade. Porém, eram egoístas e ávidos por riquezas. Os mitos atribuem sua origem à decomposição do cadáver do gigante Ymir, pois emergiram como larvas, recebendo depois dos deuses a forma humanoide, a inteligência e as habilidades manuais. No poema Voluspa, sugere-se que tenham surgido do sangue e dos ossos de gigantes. Não há relato dos anões do sexo feminino, por isso são comuns as cópulas dos anões com deuses e mortais. Os anões são descritos como homenzinhos de cabeça grande, longas barbas grisalhas, tronco atarracado, pernas curtas e rosto muito enrugado. Vestiam-se com roupas de couro, aventais com bolsos onde guardavam suas ferramentas e gorros que lhes conferiam o dom da invisibilidade. Eles podiam subitamente desaparecer no meio de uma névoa. Podiam ser prestativos e amáveis, ajudando os seres humanos a moer grãos, fazer pão, preparar cerveja, ajudar na colheita e na armazenagem dos produtos. Seus nomes indicavam suas atribuições. Se fossem humilhados ou agredidos, eles vingavam-se dos seus agressores, prejudicando-os, podendo então esconder objetos ou pregando peças. Algumas fontes não diferenciam os anões dos elfos escuros, atribuindo-lhes a mesma origem, com características, habilidades e nome idênticos. Habitavam ora a terra, nos rochedos e grutas, ora o reino de Nidvelir. Tanto os anões quanto os elfos escuros confeccionavam objetos ou armas mágicas para as divindades, como a flecha encantada chamada Gungnir, que jamais errava o alvo, que também já foi citado em um vídeo mais antigo do canal, o anel mágico Draupnir de Odin, que se multiplicava 9 vezes a cada nona noite. Um poderoso martelo Mjolnir de Thor, que voltava às mãos de quem o arremessava. O javali de ouro Gullinburst, que brilhava no escuro. O barco mágico de Frey, o Skidbladnir, que podia ser diminuído até caber no bolso. Além de suas habilidades mágicas e manuais, atribuía-se aos anões o dom da onisciência, da premonição e da sabedoria.
Os anões continuam sendo personagens das fábulas e dos contos de fadas e recebem nomes e descrições diferentes conforme o país de origem, podendo ser gnomos, goblins. Segundo uma crença que persistiu por muito tempo, o eco era criado pelos gnomos da montanha, que imitavam a voz humana. As oferendas para atrair a proteção e a boa vontade dos anões incluíam pedaços de metais, pedras semi-preciosas, cristais, moedas ou pirita. Também poderiam chamar os anões com leite, com mel e gengibre, manteiga e ervas aromáticas. Os povos antigos honravam e respeitavam os espíritos da terra, para acreditarem que eles dependiam de sua sorte, prosperidade e bem-estar. Agora eu vou falar para vocês alguns dos anões mais conhecidos no mundo nórdico. Podendo citar então Andvari, que era colecionador de ouro, rei dos anões e guardião do famoso ouro dos Nibelung. E por último, os anões Dain e Dvalin, que são irmãos muito sábios, ensinavam os mitos e as magias para os elfos e outros anões. Na alquimia, os anões são interpretados como o mercúrio e o enxofre, os dois elementos responsáveis pela criação da pedra filosofal e do elixir da longevidade. Outra interpretação lhes atribuiu a conotação de matéria e espírito, e sua união e harmonização era o verdadeiro objetivo do trabalho e da arte alquímica. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe bastante informações sobre esses seres que são extremamente importantes no mundo nórdico. Caso vocês tenham interesse em trazer algum deus, pode ser de outra cultura, de, por exemplo, grega, romana, celta. Se vocês têm curiosidade, pode colocar aqui nos comentários, eu com certeza vou ler. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, de ativar o sininho e de darem uma conferida lá no meu Instagram, chamado Deuses e Mitos. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link direto lá pro Instagram. E é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima Sexta-feira Nórdica.